Então, esse tipo de apresentação não é tão comum, né? Mas eu acho muito importante para entender, né? Por que a gente estuda história? Né? Para entender de onde viemos, né? Onde nós chegamos, né? Na realidade, a gente pode contar uma história através de diferentes perspectivas, né? Eu posso contar através de fatos, documentos, pessoas. Aqui, a gente vai fazer diferente. A gente vai usar uma abordagem antropocêntrica, ou seja, a gente vai passar a história da simulação escolhendo algumas pessoas fundamentais, né? Para esse que contribuíram, né? Efetivamente para a história de simulação. É claro que, como é uma visão minha, né, eu estou montando a apresentação, eu posso deixar alguém, ou ter deixado alguém importante de lado, mas não é essa a intenção. Eu quis, vamos dizer assim, considerar, né, vamos dizer, no meu ponto de vista, as pessoas que mais contribuíram para a história da simulação. O que a gente vai, para a questão de organização, né, a gente vai dividir a história da simulação em 4 fases. A era antes do computador, né, 1777, depois eu vou falar por que essa data, até 1945. O período da infância, né, começou a ter os computadores, né, então, a partir de 45 começou a se desenvolver os computadores até a década de 70. Depois, tem um período que a gente chama de adolescência, de 70 a 82, e o período adulto, que é 82 até a data atual, né? Onde praticamente você não tem novos desenvolvimentos e tem melhorias, né? Bom, em 1977, o que aconteceu, né? Na realidade, começou-se a estudar um método chamado Monte Carlo, que é a base da simulação. Por que a base da simulação? Porque se a gente for analisar, a simulação nada mais é que a amostragem aleatória mais algumas coisas, né? E o Monte Carlo é a amostragem aleatória. Então, muito antes de ter computador, né, existia um problema, né, que é a determinação do número π. Né? E o Conde de Buffon, ele propôs um experimento, né, onde é possível, através de jogadas, lançamentos de agulhas, né, sucessivas, aproximar o número π. Tá? Então, como que funciona isso? Né? Você joga uma série de agulhas, ele provou matematicamente, né, que o número π pode ser aproximado por essa fórmula maluca, né? Onde n é o número de lançamentos, A é o espaçamento entre linhas, né, porque na realidade é um grid, H é o número de vezes que a agulha tocou em uma linha, e o L é o comprimento da agulha. Né? Então, como você tinha dificuldade de encontrar o número π, isso era um experimento prático, né, não computacional, para você achar o número π. Aqui eu tenho, deixa eu pegar um appletzinho aqui. Esse é um applet, né, da agulha de Buffon, que mostra exatamente a simulação. Então aqui estou jogando uma agulha e aqui ele vai calcular, aqui ele obviamente está calculando computacionalmente. Né? Então, uma agulha, né, 10 agulhas, aqui é o número π. Né? Nesse caso teve sorte, né, porque aproximou bastante, mas você vê que o erro é grande. 100 agulhas, 1000 agulhas, né, você vê que está aproximando. E, por exemplo, 5.000 agulhas. Né? O que acontece? O π chegou a 3,17. Tem uma divergência. Né? Mas a ideia é essa. Quanto mais eu tenho de agulhas, eu vou conseguindo, né? Quanto maior o n, eu consigo aproximar o número π. Né? Então, esse experimento foi antes do computador, né? E é a base da simulação, que é a amostragem aleatória. Depois, com o advento do computador, né, esse trabalho de amostragem aleatória continuou, né, onde deu início ao chamado método Monte Carlo, que basicamente foi através do desenvolvimento, né, de quem foi o pai do Monte Carlo foi o Stanisław Ulam, junto com duas outras pessoas, o John von Neumann e Nicholas Metropolis. Então, apesar de não ter o computador, esse cara, né, o Conde de Buffon, foi bastante importante para
o desenvolvimento, né, da amostragem aleatória, que é uma das bases da simulação. Podem perguntar, hein? Esse cara, né, figura séria, é o chamado William Seeley Gossett. Mas ninguém conhece o William, né, o Gossett, pelo nome. Todo mundo conhece, né, Student, né, como Student. Na realidade, ele, né, sob o pseudônimo de Student, criou a famosa distribuição T de Student, né? Mas como? Como que ele fez isso? Ele começou a trabalhar na cervejaria Guinness, né, aos 23 anos de idade, e aí ele tinha problemas de qualidade, né, falando em cerveja, do lúpulo e malte, né? Então, ele começou a estudar ou tentar elaborar métodos estatísticos para conseguir diferenciar essas qualidades. E aí o próprio proprietário, o Arthur Guinness, ele permitiu você publicar os estudos de estatística aplicada, né? Só que ele falou o seguinte, olha, você não pode publicar no seu nome e você não pode falar que é Guinness, tá? E aí ele falou assim, então eu vou publicar sobre um pseudônimo, né? E esse pseudônimo foi Student, né? E ele criou a distribuição de T de Student. E essa distribuição é usada até hoje na análise dos resultados da simulação, né? Então, quando vocês montam, né, um modelinho do Simo 8, vocês não sabem, né? Então, deixa eu abrir aqui só para vocês entenderem. Quando vocês montam um modelinho do Simo 8, vocês não sabem, mas quando vocês rodam o trial, né? Quer dizer, vocês não sabem. A maioria não deve saber, né, mas quando vocês rodam o trial, para ilustrar esse negócio. Home trial. Na realidade, esse cara aqui, né, o intervalo de confiança é baseado no cálculo T-Student, né? Ou seja, né, ele é muito usado, é usado direto em simulação. Tá? Então é o nosso amigo T-Student, para quem não conhecia. Tá? Bom, agora nós vamos passar na infância, né? Então, uma grande figura, né, uma grande figura dessa parte, né, é o Alan Turing, né? Todo mundo deve conhecer o Alan Turing pelo filme, né? É, tem um filme que mostra a vida dele, né? Até esqueci o nome. Quem puder me ajudar a escrever no chat o nome do filme, se puder escrever. Ele é um famoso matemático britânico, mas todo mundo conhece ele por ter decifrado a máquina Enigma. A máquina Enigma é a máquina que conseguiu decifrar a criptografia dos nazistas, né, em comunicação da guerra. E ele conseguiu, após, né, uma luta, após grande... Né, o jogo da imitação. O jogo da imitação, isso. O Maurício está me ajudando. Então, todo mundo conhece o Alan Turing por isso. Mas, né, na realidade, ele fez várias outras coisas. Tá? Tem um artigo, depois quem se interessar, eu até posso passar, eu tenho o artigo original. Ele escreveu um artigo intitulado Can Machine Think? Onde, né, ele propôs um teste que é chamado teste de Turing. Né? Como que funciona isso daqui? Né? É interessante esse teste. Você tem 3 salas. Tá? Em uma sala, você tem um interrogador e conversa, né, por teclado, né, com outras salas. Em uma das salas tem uma pessoa, em outra sala tem o quê? O que é esse carinha aí sorrindo? Isso é um chatbot, ou software de conversação. Ou seja, um software que tem inteligência artificial. Como que funciona o teste Turing? Né? Então, o interrogador começa a conversar, né, com as pessoas de cada sala, só que ele não sabe quem está em cada sala. Né? Ele não sabe aonde está o chatbot. Então,
o que ele tem que fazer? Após uma certa sessão, após uma série de conversas, ele tem que identificar onde está o chatbot. Se ele não for capaz de identificar onde está o chatbot pode ser considerado inteligente, né? Então, é um teste, né, um dos poucos testes que foram criados para verificar que um computador pode ser inteligente. Tá? E o Alan Turing era tão genial, que ele criou esse teste 10 anos antes da ELISA. Quem que era a ELISA? O primeiro chatbot. Então ele imaginou que existia um chatbot, um software que conversava e propôs os testes. Só que o teste só foi, vamos dizer assim, ele só foi, o chatbot foi criado só 10 anos depois, tá? Aí você fala, bom, e aí, né? E para simulação? Na realidade, o que a gente faz? A gente aplica isso em simulação. Como? Né? Eu tenho o meu modelo de simulação, eu gero os resultados, e aí eu pego os resultados do sistema RP. Então eu tenho duas fontes de resultados. E aí eu vou comparar ou mostrar esses resultados para um especialista. E aí eu vou falar, ó, tem dois resultados. Eu não sei qual que veio da simulação, não sei qual que veio do RP, mas você tem que me dizer. Se o especialista não souber aonde aonde está, né, a origem dos resultados do modelo de simulação, provavelmente, né, o seu modelo tem, né, consistência e coerência. Tá? Então esse é o teste Turing aplicado para a parte de simulação, né? Esse teste que eu acabei de falar aqui. Tá. Bom, vamos avançar, né? Outro cara também bastante importante foi Derek Lemmer, né? Ele, em 1951, ele introduziu o conceito, né, ou na realidade o gerador de números aleatórios, né, que chama LCG, Linear Congruential Generator. Né? Esse gerador é usado até hoje, né? Então o gerador que se usa em várias ferramentas, inclusive do Excel, né? E aqui tem eu não vou entrar muito em detalhe, né? Mas aqui tem a ideia de como funciona a geração, né, de números aleatórios, que é a base da simulação, né? Só para vocês entenderem, né? Quando eu uso a função aleatório no Excel, deixa eu aumentar aqui. Esse é o número aleatório entre 0 e 1. Né? O que ele está fazendo? Ele está usando o LCG, que é o gerador mais usado, né? A não ser em outras aplicações. Então, essa é a base, né? O Simo8 usa LCG, né? A base de vários softwares. Então, é a contribuição do Lemmer para a parte da simulação. Tá? Bom, vamos avançar. Se vocês tiverem, de novo, né? Eu tirei o áudio de vocês, mas foi por questões, né, de interferência. Podem, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, podem escrever aí no chat. Tá? Bom, vamos passar ainda, agora estamos na infância, né? Vamos passar para Torrer. Torrer foi um professor de pesquisa operacional da Universidade de Southampton e ele desenvolveu uma das primeiras linguagens de simulação, se chama General Simulation Program. Né? Na realidade, é a primeira linguagem de simulação com finalidade geral. Né? Ela não pegou muito, né? Na realidade, ela não, vamos dizer assim, não foi usada, né? Vamos dizer assim, em grande escala, porque depois eu vou comentar que vai ter o GPSS, mas, vamos dizer, uma das grandes contribuições que ele escreveu, né, no livro Art of Simulation, né, ou seja, né, a arte da simulação, ele criou uma técnica, né, denominada ACD, Activity Cycle Diagrams, né, que é uma técnica de representação. Essa técnica de representação, embora muita gente não conheça, né, é uma técnica que é muito usada no Reino Unido e eu também uso, né, nas minhas aulas, eu leciono, não sei se vocês, todo mundo sabe, na Escola de Engenharia Mauá,
e a gente usa essa técnica como técnica de modelagem, né? Então, a ideia, né, vamos dizer, construir modelos em ciclos de vida. Então, aqui tem um exemplo simples, né, de um modelo, um exemplo de um ACD. Então, o Torre ele teve grande contribuição na área da simulação, tanto, né, para a parte de computacional como para a parte de modelagem conceitual. Tá? Continuando na infância, agora, né, vem um dos grandes marcos, né, que foi a criação do GPSS, que é uma linguagem geral de simulação. Tá? Quem mexe, ou quem é usuário de simulação bem antigo, né, ele normalmente conhece o GPSS. Hoje, né, por ser, vamos dizer assim, uma linguagem e a maioria das pessoas, né, usarem os simuladores, porque a parte gráfica ela não é tão usada, mas existem hoje, né, vários softwares de GPSS. Né? Então, assim, é uma linguagem bastante poderosa. E o Gordon, né, por que ele criou o GPSS? Né? Ele era funcionário da IBM, ele mexia com simulação, só que naquela época, como era feita a simulação? Né? Vocês sabem como era feita a simulação? Era feita com linguagem Fortran, porque é a única coisa que tinha. Né? Então, o camarada tinha que programar todo o modelo em linguagem Fortran. Imagina o trabalho. Ele tinha que programar também a parte de geração de números aleatórios, ele tinha que programar toda a parte de avanço de eventos, então era bem complicado. E ele ficou chateado. E aí o que aconteceu? Em seu tempo livre, essa foi a coisa interessante, né? Seu tempo livre, ele desenvolveu o GPSS, né? Essa linguagem de simulação. Aqui tem um exemplo, né? Tem o generate, que é chegada, kill, que é para pegar a estatística de fila, advance tem. Então, assim, os comandos são voltados para simulação, né? E ela é usada até hoje. Né? E por que ela foi um marco? Porque imagina você tinha que programar em Fortran, agora você programa em GPSS. Então você ganhou muito tempo, né? Muita eficiência na simulação. É claro que se você comparar isso com a questão atual, né? Dos simuladores atuais, isso o GPSS é mais difícil, né? Mas, em comparação com o Fortran, foi um grande avanço. Tá. Bom, continuando aqui. Esse cara, né, é o Philip Kvyat. Ele também desenvolveu outras linguagens, né, que é o GASP, e a mais famosa que é chamada SimScript. Ele publicou vários livros. Mas, né, além de ter esse desenvolvimento, eu coloquei ele aqui mais por causa desse princípio, né, que chama SimFit. Simulation is no substitute for intelligent thinking. Né? Ou seja, né, simulação não é substituto para pensamento inteligente. Isso eu acho genial. Por quê? Né? Porque normalmente, quando, inclusive nas nossas apresentações, porque nós somos representantes do Simo 8, quando a gente mostra o Simo 8, né, ou qualquer software de simulação, há uma ideia, né, normalmente a gente mostra modelos lindos, prontos, né, há uma ideia que o software vai construir aquilo automaticamente. Ou seja, é só apertar um botão, o software vai resolver o seu problema. Né? E isso não é verdade nem para simulação, nem com nenhum software. Quem resolve o problema é o cara que está operando o software. Né? A gente sabe disso. Então, o que precisa? Pensamento inteligente. Pensar muito, né? Quando a gente faz modelagem, a gente tem que pensar, 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 pensar. Né? Tem até um princípio, né, do PID, né, que é também uma outra figura famosa. Ele fala model simple, think complicated. Quer dizer, pense bastante, mas o seu modelo tem que ser simples. Depois a gente vai discutir algumas coisas nesse sentido. Né? Então, isso eu acho genial. Né? Simulations no substitute for intelligent thinking. Tá? Nós temos que, não tem jeito, tem que pensar. A simulação é apenas uma ferramenta. Tá? Bom,
Aí temos o Ziegler, né? Então, o Ziegler, né, poucas pessoas conhecem, por quê? Porque esse cara ficou mais na parte formal, né, os aspectos formais do modelo de simulação. Eu tenho o livro dele, né? É, vamos dizer, quem mexe muito com simulação normalmente tem, mas ninguém entende, né? Isso é uma conversa, né, porque é um formalismo matemático muito forte, né? Então a gente até brinca. Você entendeu o livro do Ziegler? Não. Você entendeu? Ah, então tá bom. Né? Acho que só ele mais algumas pessoas entendem. Mas, né, por que ele está aí? Porque é um dos únicos que fizeram formalismo, conseguiram formalizar matematicamente toda a teoria de simulação. Tá? Nesse livro, Theory of Modeling Simulation. Ele tem outros, mas esse é o mais importante. Bom, na adolescência, né, temos também outra pessoa, o Richard Nance, ou Dick Nance, né? Ele também trabalhou nos aspectos de modelagem, ele criou uma metodologia de representação e criou uma linguagem de representação de modelos. Né? Isso parece assim uma coisa um pouco muito fora, né, das aplicações, mas qual que é a ideia? Né? A gente pode, com essa teoria, representar qualquer modelo de simulação e fazer operações com esses modelos, simplificações e outro tipo de operações. Então, essa teoria é bastante importante e ele é uma pessoa que contribuiu bastante para a área de simulação. Depois nós temos o Robert Sargent. Né? Então, na realidade, o Sargent é um grande especialista na área de verificação e validação. Ele que criou essa figurinha, né, a clássica, que mostra, né, que tem no papel e o modelo computacional e como funcionam as relações entre realidade, modelo conceitual e modelo computacional. Né? Ele tem um artigo clássico no Inter Simulation Conference que chama Verification and Validation Simulation Models. Esse artigo é tão importante, né? Ele vem praticamente todo ano ele vem tendo, vamos dizer assim, esse mesmo artigo é publicado, né? É repetidamente publicado. Bom, na adolescência nós temos o Law. Law é vamos dizer, um dos grandes papas. Ele tem um livro mais vendido, né, de simulação que chama Simulation Modeling Analysis. Eu tenho, vamos dizer assim, eu consegui, né, ter o livro dele autografado, né? Tenho esse privilégio de ter o livro dele autografado, né? Ele realizou mais de 560 treinamentos no mundo e ele realiza projetos de consultoria. Então, é uma pessoa, né, bastante capacitada, né, que dá cursos de simulação, né, claro que tem o livro de grande penetração, né, então uma pessoa bastante importante. O Gary Banks também é um outro autor consagrado, infelizmente ele faleceu alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, até cheguei a escrever alguns artigos com ele, né? Uma pessoa muito, assim, apesar de ser uma pessoa famosa, uma pessoa assim simples, né? Que você conversa normalmente, né? Ele também realizou vários projetos de consultoria, tem uma experiência muito grande na parte de simulação em manufatura e simulação em educação, né? E em 2012, que ele faleceu, ele foi homenageado no Inter Simulation Conference. Né? Agora que eu vi, né, voltando, foi um pouco atrás, é que eu estava concentrado, o João, voltando um pouquinho, né? Eu acabei o João fez um comentário, né, sobre o GPSS. Né? O GPSS, ele tem uma questão que ele não tem animação gráfica. Né? Então você escreve, executa, ele dá os resultados. Né? Parece, João, que tem um dos softwares GPSS, os caras criaram um mini módulo de animação, né? Mas a maioria dos softwares GPS não tem, né, a parte de animação gráfica, então você roda, né, ele gospe todos os resultados. Né? Esse seu posicionamento esse ponto é bem interessante. Né? Mas vamos voltar então agora ao Jerry Banks, né? Então ele foi homenageado em 2012. E agora, né, o pessoal vai olhar e falar, não, o
que esse cara está fazendo aqui, né? Como que o Bill Gates está, né, na história da simulação? Eu vou explicar porque eu coloquei, né? Porque tem gente que, né, é aquela questão, né? O cara ama, né, o Steve Jobs, odeia o Bill Gates ou vice-versa, né? A maioria pelo sistema Windows acaba odiando o Bill Gates, mas deixe-me esclarecer, né? Por que que ele está aí, né? O Gates não criou a ideia do sistema Windows, ele copiou, né? Mas como, né, ele era, vamos dizer assim, o PC, né, com o sistema Windows começou a virar líder, né, plataforma padrão de mercado, né? O que que aconteceu, né? A grande maioria do software de simulação roda somente em PC, né? Isso até é uma coisa interessante, porque eu tenho alunos da Mauá que falam assim, eu tenho um Mac, como que eu vou rodar? Tudo bem, instala a máquina virtual e roda o Simo 8, né? O pessoal chia, mas acaba fazendo isso. Por quê? Porque não tem, né? Mas por que que não tem o Simo 8 para Mac? Por que não tem os seus softwares para Mac? Porque é característica de mercado. O mercado de simulação, assim como o mercado de CAD, né, tem a plataforma padrão que é PC, né? Isso veio historicamente, né? E graças a isso, né, graças ao sistema Windows, isso permitiu o avanço dos simuladores gráficos, né, para PC. Então a gente tem que dar o braço a torcer, né, apesar, né, de ser uma figura polêmica, que ele contribuiu para o avanço, tudo bem, foi um avanço gráfico na parte de simulação para PC, mas foi um avanço gráfico. Então, teve dois grandes avanços em termos de software. O GPSS que eu tinha mostrado, né, foi mais ou menos na década de 70, e em 90 foi o grande desenvolvimento dos simuladores da parte gráfica com sistemas Windows. Então, foi vamos dizer assim, as duas grandes, né, os dois grandes picos de simulação. Tá? Depois, uma outra pessoa que também ninguém conhece muito, né, eu já devia ter terminado para passar para as questões, porque a ideia, né, é 40 minutos de apresentação, 10 minutos de conversa e mais 10 para vocês, né, depois tomarem uma água, um café, porque as palestras vão começar, eu esqueci de comentar isso, sempre em horário cheio, né? Mas daqui umas, eu vou passar uns 5 minutos no máximo, tá? Esse cara, né, o Charles Mackall, é um dos grandes autores de simulação sobre agentes. É uma área, essa é uma área que está crescendo, né? E ele tem um artigo bastante importante. Só para mostrar a ideia da simulação de agentes, é um pouco diferente da simulação discreta, né? Mas a simulação de agentes normalmente funciona em grids, não sempre, né? Em grids 2D. Aqui é um modelo de simulação de agente de basicamente população, né, de ovelhas e lobinhos, né? E tem a parte de grama, né? Então aqui eu tenho vários parâmetros, quanto que eu tenho de população, quanto que eu tenho de grama, não sei o que, tem a população, né? E aí quando eu dou Go, eu vejo a evolução da população de agentes. E, na realidade, cada ovelha é um agente, né? Porque ela tem propriedades intrínsecas, né? Os lobinhos também têm propriedades intrínsecas e assim por diante. Então isso é uma simulação de agentes. Claro, você fala, diferente da que normalmente eu faço. Sim, né? Algumas aplicações mais para a área social, área de populações, né? Normalmente a área de manufatura, logística, nós não aplicamos, né? Embora possa ser aplicado, mas essa é a ideia. É uma área que está avançando muito, está muito em moda, né? Por isso que eu coloquei também essa questão da simulação de agentes. Tá? Voltando aqui, deixa eu fechar essa simulação. Voltando aqui, nós temos também uma outra pessoa importante, que é o Stuart Robinson. Né? Na realidade, o Robinson ele tem uma grande importância, além de ser uma pessoa, um professor de universidade, né? Ele está atualmente, acho que está na Loughborough University. Ele realizou vários projetos de consultoria, então é uma pessoa que, embora esteja na academia, ele é uma pessoa que fez vários projetos práticos e ele trabalhou nesse livro, Conceptual Modeling for Discrete Event Simulation. Esse livro aqui,
como se fosse uma bíblia da modelagem conceitual. O que é modelagem conceitual? É o que a gente faz antes de implementar o modelo. Ou seja, eu quero representar o que é o meu modelo. Né? Isso é muito importante, porque muitas pessoas esquecem dessa fase e vai direto para o Simo 8. E aí o modelo acaba, às vezes, ficando muito complexo. Né? Então essa parte é muito importante. Ele criou esse livro. Né? Então essa é uma área assim, um pouco inexplorada. Né? Então é uma pessoa bastante importante. Depois, quem quiser, ele tem uma palestra. Quando ele entrou nessa nova universidade, ele tem uma palestra onde ele mostra que a vantagem de ter modelos simples. Né? Então, depois eu também vou comentar. Né? Então, o modelo simples tem muito mais vantagem do que modelos extremamente complexos. Tá? Stuart Robinson. E a gente, então, termina aqui a apresentação. Né? E aí eu vou abrir, então, para ouvir vocês. Dúvidas? Não esqueçam que eu abri a conversação, mas vocês têm que ir no microfone de vocês para habilitar. Né? Porque eu desabilitei, então quem quiser falar vai ter que desabilitar o microfone. Quer dizer, vai ter que habilitar o microfone na parte inferior. Vamos ver. Está desabilitado. Permitir conversação. Ah, desculpe. Agora sim. Agora habilitei. Dúvidas, pessoal? Nenhuma? Leonardo, é o João que está falando? Oi. Sobre as mudanças de simulação. Então, você mostrou para a gente umas bem interessantes ao longo do tempo aí, de PCS e tal. Eu tive contato com simulação nas primeiras versões do Windows, que saíram para o Windows lá em 93, tá? 95, desculpa. Então já faz um bom tempo, tá? E de lá para cá não vi grandes evoluções. Tá? Eu trabalhava com outra ferramenta, né? Lógico, depois teve a mudança que eu presenciei, que foi no caso do Simo 8, que é orientado a objeto. Como é que você está vendo aí os avanços em termos de tecnologia mesmo, de software para simulação? Porque uma das grandes dificuldades, você comentou, muitas vezes as pessoas têm a ilusão de que é muito simples simular. Você aperta um botão, ele lê o seu pensamento e desenvolve o modelo. Tá? Eu não sei se você tem alguma informação sobre algum novo paradigma para a simulação que consiga melhorar a vida do analista. Então, essa questão, né, quer dizer, é a questão que eu tinha comentado do SimsFit. Na realidade, não tem como, o modelo é um modelo, quando você elabora um modelo, você tem que pensar uma série de coisas, né, simplificar, abstrair, que é justamente a essência da simulação. Né? Hoje, né, apesar de ter algum, ou seja, teve alguns caras no passado que quiseram fazer com que o computador tivesse inteligência para criar modelos. Né? Teve alguns estudos. Né? Só que não é possível hoje. Né? Não sei se no futuro vai ser possível. Né? Na prática, né, você não tem como substituir o modelador. Né? Então, vai ser difícil ainda, né, construir um modelo. Né? Não estou falando software, estou falando conceber um modelo. Por quê? Porque você tem que entender do processo, você tem que conversar com várias pessoas, tem várias visões. Né? Estou fazendo um modelo agora de supply chain que a pessoa falou, olha, o supply funciona dessa maneira, tal, 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 tal. Né? Aí eu comecei a escrever esse modelo, aí depois falou, não, me enganei, na realidade me falaram que funciona da outra maneira completamente diferente. Aí teve outra estrutura. Então, assim, né, as próprias pessoas não entendem totalmente o processo. Então, a modelagem é um processo complicado. Né, e ele não pode ser automatizado, né, pelo menos na minha visão. Então, isso não tem como, vamos dizer, mexer. Tá? Vai doer fazer modelo, vai doer a cabeça fazer o modelo, a gente sabe disso. Agora, o que acontece, a parte software, né, que se você tenta, né, fazer com que se facilite a implementação. Então, por exemplo, o Simo 8 tem várias funcionalidades para
o que eles estão tentando, qual que é a direção deles, evitar, né? Na realidade, depois a gente vai ver na próxima apresentação, né? Aliás, a gente tem que ver se a Lian entrou aqui. O Lian entrou, né? Porque ele que vai apresentar, né? Mas às 10. Mas o que tem acontecido com o Simo 8? O Simo 8 ele tem desenvolvido vários features para evitar o uso de lógicas e diminuir o número de cliques, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo coisas para evitar que você tenha, vamos dizer, muitos cliques, muita sequência de perca tempo, né? Então, você ganha tempo, né, na modelagem, inclusive na hora de rodar, né? Você pode rodar o Simo 8, ele tem um mecanismo de execução da simulação bem rápido, né? Agora, assim, grandes avanços em termos, né, vamos dizer assim, depois da orientação do objeto, Simo 8, eu não vi grandes avanços em relação à concepção, à forma de modelagem, né? Eu acho que não vai ter grandes avanços, o que vai ter é a melhoria, né, da produtividade e o avanço, vamos dizer, mais lento dos computadores. Porque se a gente analisar hoje, né, a gente já está com limitação de expansão dos computadores. Os computadores não estão conseguindo evoluir por causa da própria característica dos chips, né? Sim. Então isso é uma questão. Tá? Ok. Alguma outra questão, pessoal?